Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de que horas é que nos estão a ver. Este é o nono podcast Talk Equal to Me, da Associação Womanized. O tema de hoje será as mulheres no automobilismo, mas antes de entrarmos no tema de hoje do nosso podcast, vou apenas fazer o resumo do mês e dar aqui algumas notícias do que é que se tem passado pelo mundo aqui na vertente da igualdade de género e também na vertente ambiental, que é aquilo que nós, enquanto associação, também temos vindo a trabalhar. E assim, resumidamente, e muito infelizmente, tivemos durante estes últimos 30 dias a questão dos incêndios florestais na Califórnia, que já consumiram mais de 809 mil hectares, um recorde desde 1987, devido às elevadas temperaturas que se têm feito sentir. Ainda dentro disto, temos aqui outra notícia que nos fala novamente sobre estas questões das elevadas temperaturas e das catástrofes que têm acontecido em relação a isso. E na parte da igualdade de género, tivemos assim a notícia mais polémica dos últimos tempos foi a questão de, na Noruega, as jogadoras de voleibol de praia denunciaram o facto de não se sentirem confortáveis com a roupa, com o equipamento de treino e quiseram alterar e foi recusado esse pedido por uma questão que consideram que os trajes que elas usam têm que ser apelativos às pessoas que estão a assistir e até para atrair mais patrocinadores. E, portanto, foi-lhes negado que os seus equipamentos pudessem ser mais confortáveis e pronto, essa é outra das notícias que teve assim ao rubro agora nestes últimos dias. E ainda sobre a questão ambiental, as cheias no centro da Europa, a Alemanha sabia que a tempestade ia chegar, mas houve aqui algumas falhas nos alertas que foram dados e já houve centenas de mortes devido a este fenómeno meteorológico que provocou vários desastres. Eu acho que, para já, estas são algumas das notícias do resumo do que é que se passou nestes últimos dias que nós queríamos também deixar convosco. E passávamos agora aqui para o nosso tema deste podcast Talk Equal to Me, será sobre o papel da mulher no automobilismo e temos connosco, com enorme prazer, a Isabel Ramos. E temos também o Luís, da Associação, que hoje está aqui num papel diferente, em vez de moderador estará também aqui a participar, costuma ser ele a estar a fazer esta voz de fundo. E portanto vamos aqui falar um bocadinho sobre qual é o papel da mulher realmente neste universo, que dificuldades é que sentem, que vantagens é que surgem ou não surgem, se existe realmente aqui alguma desigualdade ou não, e também um bocadinho a experiência da Isabel, que é nascida aqui da região autónoma da Madeira e que há cerca de 2 anos que voltou para cá e está a residir e a trabalhar e é também advogada, uma mulher super multifacetada e que nos enviou aqui um documento com várias provas de rally que participou e também karting, pelo que aqui vejo. Alguma asneira que eu diga, por favor, corrija. E, portanto, é aqui, pratica rally, já foi campeã regional feminina de karting, já ficou a primeira classificada no Troféu Regional Feminino da Madeira em 2002. Nos rallies de 2003, também primeira classificada no Troféu Regional Feminino da Madeira, primeira classificada no Troféu Feminino no Rally Vinho Madeira. Depois, em 2004, também primeiro Troféu Regional Feminino da Madeira. Depois aqui o Rally de 2005, ou seja, tem aqui um vasto currículo com várias provas feitas. E aquilo que eu se calhar lançava aqui para vocês poderem falar um bocadinho sobre isto é se foi porquê a escolha desta área e se foi difícil para si e de forma geral se vocês acham que é difícil para as mulheres entrar neste tipo de provas e praticar este tipo de desportos. Bem, vou responder. Por já, antes de mais, agradecer à Associação Humanida o convite. É um prazer poder participar e fazer parte deste vosso projeto. E é sempre um bom projeto e é sempre alguma coisa que faz parte da sociedade e é importante na sociedade. Relativamente ao currículo, como vê, comecei nos karts desde 94 e acabei os rallies em 2019 foi o primeiro ano que eu deixei de fazer, tive sempre a fazer e tive sempre
a sorte e o privilégio de, essencialmente nos rallies, desde que eu entrei, tudo o que era troféu feminino foi ganho para mim. Nunca perdi nenhum ano. Portanto, é uma coisa por isso é que eu, quando estava a dizer, vai encontrar a nível do troféu feminino um pleno da minha parte. Consegui. Só uma à parte aqui, uma coisa que eu sempre fiz foi sempre ter mulheres ao meu lado como minhas. Há pessoas que usam o termo navegadora, copiloto. Sempre foi uma coisa, fiz uma brincadeira ou duas com homens, umas rampas, nada a sério. Sempre em brincadeira, em competição verdadeira, foi sempre acompanhada por mulheres, porque achava que tinha que mostrar que as mulheres tinham a mesma capacidade e o mesmo poder do que os homens. Isto começa numa brincadeira, eu conto sempre esta história, uma brincadeira de há muitos anos, de um senhor chamado, de um grande senhor chamado José Barros, que é pai da minha primeira navegadora, que é a Karina Barros, e que nós estávamos em contexto de amizade da minha mãe e isso tudo, e ele ia levar os filhos, que era a Karina e o Alexandre, no dia a seguir experimentaram o karting. E ele estava lá e eu lembro que ele olhou para mim e disse: Tu tens espírito que ias gostar disto, queres vir? Eu disse: Eu vou. E eu perguntei à minha mãe disse: Podes ir? E fui. E a partir desse dia foi o problema da minha mãe até hoje. Que foi, eu nunca mais saí. Depois, em 2001, dei o passo para os rallies. 2002, comecei a fazer o primeiro campeonato. E cheguei a casa e disse à minha mãe: Tinha uma alegria e uma tristeza. A alegria que eu ia deixar o karting e a tristeza que eu ia começar a fazer rallies. E foi assim, e persegui, não tinha. Tivemos sempre o gosto por rallies e sempre houve esse gosto lá em casa, mas assim participantes a fazer campeonato, afincamento, nós não tínhamos ninguém. Tínhamos muita gente à nossa volta, conhecíamos, mas não. Tínhamos um vizinho, quando eu morava até os meus 11 anos, que ia fazer rallies e eu lembro que nós tínhamos miúdos, essencialmente ao Vinho Madeira, ele saía do parque de estacionamento do prédio com o carro e nós íamos lá para dar-lhe força e aquela coisa toda. Portanto, sempre foi um gosto e tudo. E depois, ironicamente, é que esse senhor, o José Barros, já que me levou para o karting, o filho dele, o Alexandre, continuou, mas a Karina não continuou, voltou para a ginástica rítmica. E depois, quando eu decidi ir para os rallies, eu fui buscá-la. E disse, então tu és a minha navegadora. Então fomos as duas e começamos esta saga as duas juntas, eu com 19 anos, ela com 18, miúdas, a estudar em Lisboa, as duas, já. E vínhamos aqui ao fim de semana e fazíamos isso tudo. E às vezes muitas das nossas amigas estavam na praia ou estavam no café e como nós só podíamos vir aqui ao fim de semana, nós íamos para a serra experimentar para ver o que eram as notas. O rally implica que o copiloto esteja a dizer ao piloto como é que se faz, o que é que não se faz, para nós aprendermos, porque eu tinha feito um rally com um copiloto experiente que era o João Vieira, mas não tinha feito mais nada, íamos começar as duas um campeonato inteiro. E éramos as duas completamente desconhecedoras de tudo, com o apoio do pai dela, que era o João Barros, e do João Pimenta e de muitas outras pessoas, e íamos as duas para a serra, estradas que se calhar nunca mais se passou na vida, mas ali o intuito era treinar e perceber ela, o timing que tinha que me dizer as coisas, eu aprender a olhar para uma curva e descrevê-la mais sucintamente. Se ela até me ouvir vai dizer que eu nunca consegui descrever sucintamente, mas era um bocadinho aí, nós voltamos as duas e fomos crescendo as duas, até que a Karina saiu por razões familiares, foi ter o projeto sem mãe e sair dos rallies e está lá e depois ficamos sempre ainda em 2017, não, 16, agora não me lembro, 16. Ela voltou e fizemos até umas dois rallies nesse ano, já mãe dos filhos dela, fizemos dois rallies esse ano para matarmos as saudades e depois entretanto veio a Rubina Gonçalves, que foi quem também acompanhou-me, só tive duas, algumas navegadoras que me acompanharam, mas as que tiveram mais tempo foi a Karina e a Rubina Gonçalves, que fazem parte, e todas elas fazem parte do meu trajeto e das minhas vitórias, não só no feminino, mas também no desporto. Que nós lutávamos pelo feminino, mas houve anos que não havia mais mulheres, portanto não era uma luta verdadeira, bastava estar lá,
Portanto, e sempre lutamos por melhor lugar à geral, para melhor lugar na nossa categoria, por melhor lugar no nosso grupo. E depois tínhamos guerras pessoais saudáveis com outros concorrentes que mesmo que não fosse a mesma categoria, não, tu não vais ficar à minha frente. E eu dizia, não, vou ficar e vou arriscar este troço, é melhor, como costumava-se dizer em brincadeira, é melhor dar corda aos sapatos que este troço eu vou-te ganhar. Portanto, depois havia esta disputa saudável entre homens e mulheres, não é? Entre nós, e porque eu acho que eles não nos viam só como mulheres, eles viam-nos como piloto, que eu acho que foi uma coisa que nós, quer eu, quer a Karina, quer a Rubina, essencialmente porque foram as três, sempre lutamos para eles nos verem como piloto e não como meras mulheres. Fiz. Depois deste feedback, desta experiência, que acho que é positiva, podemos dizer que isto é positivo. Há desportos e há experiências que às vezes nos dizem que não é assim tão fácil, mas para a Isabela até parece que não houve assim grandes entraves para quem entrasse neste mundo e fizesse aquilo que realmente gosta. Nem Uh, ela deixou que isso acontecesse, não é? Correto, correto. Antes de mais nada, olá a ambas, olá a todos, a quem nos esteja a ver. Ahm, sim, a realidade é que a Isabela acabou por tocar em alguns tópicos que o próprio ao crescer aqui na ilha, nós até vemos um pouco o rally, ou a maior parte de nós eh, sabe o que é, já viu, veio carros, ou pelo menos já foi alguma vez ver como público. E eu próprio ao crescer muitas vezes senti essa parte quando eram. Agora não sei qual é a palavra que posso usar. É piloto, eu sei que é piloto, tanto para o homem como para a mulher, mas que palavra que podemos usar aqui, Isabel, por exemplo? Pilhoto, pilhoto, é Pronto. um pilhoto. Mas fosse. O que eu quero dizer no fundo é que fosse que piloto que fosse qual piloto que fosse, se fosse alguém conhecido, alguém que as pessoas até gostam, ou como eles dizem, são os fãs, adoram, havia sempre a festa quando aquele carro passa, quando há aquela pessoa em específico. E eu lembro-me perfeitamente, mesmo quando era a Isabel, fosse com que navegadora fosse, na altura, havia sempre aquela festa. Eu era miúda, cresci na altura, mas não sei se por ser uma mulher, mas por ser um piloto. E fica-me sempre aquela dúvida, mas ao mesmo tempo, pelo ambiente que se vê, como a Isabel descreveu, eu não tenho essa experiência, nunca fiz ralis, mas eu acho que sim, eu acho que os próprios homens pilotos acabam por ver como concorrente e não como uma mulher, é outro piloto que está ali, ou neste caso outra piloto que está ali à frente, e é tempo contra tempo. E na minha pessoal opinião, eu acho que o rally em si acaba por ser até bastante inclusivo nessa parte, porque só depende de uma pessoa, seja homem ou mulher, é contra o tempo, é contra o relógio, o mais rápido ganhou. Claro, depois tem as categorias e etc. Mas mesmo aí, isso é que existe aquelas pequenas, vamos chamar guerrinhas, entre aspas, não é? Entre os pilotos, seja regionais, seja o que for. Há pilotos que vêm, como ouvimos falar muitas vezes, há aqueles pilotos que vêm de fora aqui que dizem, eu vou ganhar o Rally Vinho Madeira. E eles vêm com aquele objetivo, é provar que são melhores que toda a gente. Não, isso existe. Tudo bem, é saudável, porque no fundo, depois em prova, não é? É o piloto, o carro e o ambiente, neste caso a estrada. Não, acho que não há outro. Quer dizer, existem outros fatores, como é óbvio, mas o mais básico de uma prova de rally, digo eu que seja essa, não é? Somos nós contra o que O está à tempo. frente. Exato, e o tempo. É a máquina e quem conduz a máquina e quem acompanha quem conduz a máquina é lutar contra um relógio, porque o objetivo, enquanto nos circuitos, lutas também com tempo, mas um contra o outro, ali não há luta direta. A luta indireta é a luta do relógio. E buscando o que estava a dizer o Luís, eu tenho noção de relatos. Muita gente ficava a ver, olha a Isabel que vai passar, olha as mulheres, isso. Mas eu sempre senti isso porque eu ganhei o troféu a Júnior, que não era feminino, mas era. O troféu Júnior era de idade, portanto, e eu ganhei o troféu Júnior. Fui vice-campeã no ano a seguir. Portanto, eh, eu, graças a Deus, eu e outras mulheres, não sou a única. Cuidado, estou a falar de mim, mas temos vários exemplos de outras mulheres no campeonato regional e no campeonato nacional que conseguiram excelentes feitos. Eh, eu acho que a gente conseguiu mostrar que, ok, tem aquele carinho por ser mulher e eu acho que há admiração por nós e aí a tal diferenciação surgia ainda mais por ver que as mulheres estavam ali a lutar com os homens e não era
tipo, vou ser um bocadinho assim, não era tipo o carro vassoura, que vinham ali devagarinho, só para dizer que eram mulheres e que tinham que acabar o rally. Não, todas nós mulheres que vivemos no rally, todas aquelas, pelo menos que eu conheci do passado, quando eu também via só e não tinha idade para fazer, enquanto eu fazia, conseguimos demonstrar que nós não éramos só mulheres, nós éramos pilotos e por acaso éramos mulheres. E eu acho que isso fez-nos ganhar mais carinho do público e muitas vezes, portanto, são muitos anos de rallies. Comecei a fazer rallies em 2002, não é? Acabei em 2018 o último campeonato. Portanto, são muitos anos. E conheci imensas pessoas, tenho amizade com pessoas que não eram do meu meio de amizades, familiar. Ganhei no rally, pessoas só de verem o rally que vinham falar comigo. Eu tenho um casal que tem os 2 filhos, que eu tenho fotografias com os miúdos e eles vinham sempre no Vinho Madeira a tirar fotografias. No dia a seguir revelavam as fotografias e tenho um enorme carinho por eles. Revelavam as fotografias e vinham-me sempre pedir para eu autografar. E tinha na mesa de cabeceira dos miúdos, na altura diziam: há estas pequenininhas coisas porque dão-te ânimo para continuares e dão-te ânimo para tu dizeres assim: eu sou mulher, mas eu estou a lutar para geral. Eu não podia lutar mais, também se calhar não conseguia chegar lá, mas não tinha carro para lutar, porque tem a ver com as categorias de carros, não é? Não tinha carro para lutar por uma classificação à geral, mas o meu objetivo era chegar ao máximo que eu conseguisse surpreender. E é que eu acho que as pessoas dão-te valor como mulher, que é, ela não está ali só para dizer eu sou mulher, ela está ali para mostrar a toda a gente que é um bom piloto, que é o que eu dizia, eu sou um bom piloto, eu não sou uma boa pilota mulher ou um bom piloto, não, eu sou um bom piloto, eu sou um bom piloto. Agora o sexo, o género, isso logo a seguir é que vem da creche, não é? Mas não é a essência da situação. Falamos da questão do piloto, porque por acaso já tivemos outras sessões em que falamos muito disto, do papel da mulher no mundo do desporto. E, por exemplo, tivemos o testemunho de uma árbitra, que não existe, na verdade, a palavra árbitra, só existe a palavra árbitro. Mas, entretanto, acabamos por ir usando, porque, pronto, as mulheres também foram entrando mais nesta área e acabou-se por criar este termo, que embora não seja formalmente constituído, acabamos por criar em sociedade para haver esta representatividade. Portanto, neste caso, a Isabel acha que não havia necessidade de transformarmos aqui a palavra para pilota. Não. Para já digo-lhe uma coisa que a conotação não é muito boa. Pois, fica estranho. Não é. Eu posso lhe dizer que em brincadeira N pessoas já me chamaram de pilhota e a brincar e pronto, em brincadeiras mais coisas. Eu, tal coisa, eu digo o pilhoto ou a pilhoto. Não sei se está correto linguisticamente, mas é assim que eu utilizo. É a pilhoto está ali, o pilhoto está ali. E acho que isso é que é importante, que eu não tenho nada, problema nenhum que se crie uma palavra feminina, mas eu também quero ser vista como mulher, mas também quero ser vista como podendo alcançar o mesmo do que eles. E se eu também se quiser alcançar o mesmo do que eles, eu sou o piloto. Certo. E vêm aqui os pilotos e sou eu. E vem lá uma mulher ou mãe, mas é um piloto. E não há, não pode, ei, tem ali uma, não. Ali uma mulher que é um piloto que corre como eles e vai para a luta como eles e muda pneus como eles e abre o capô e mete as mãos para queimar os dedos e liga fichas e mete gasolina. E portanto, é o que eu lhe digo, eu sou feminina, mas eu, se for preciso, jogo eu e as minhas companheiras todas por baixo do carro, mudamos rodas. Esqueça, 30 por uma linha. Tudo faz parte, claro. Portanto, por isso é que eu digo, se eu quero tudo, tenho que levar com tudo. Certíssimo. Outra questão que poderia colocar aqui é em relação ao facto de, e a Isabel estava a falar disso, que existem outras mulheres também com esta experiência, que existem bastantes mulheres também neste ramo. Alguma vez vocês acham que de forma geral é realmente um desporto inclusivo? A mesmo a nível das questões, estava aqui a pensar se calhar do assédio, porque vamos pensar numa mulher comum a conduzir. Ouvimos muito aquela coisa, e as mulheres são azelhas, e lá vem uma mulher ao volante, não sei mais o quê. Como é que isto se transforma depois neste tipo de desporto? Mulher ao volante, perigo constante. Eu fartei-me de ouvir isso e própria digo, rio-me e brinco com esta situação.
Eu uma vez dei uma entrevista que foi levada um bocadinho a mal, que eu digo, efetivamente, vamos ser realistas, você vai e tem a dizer, só pode ser uma mulher a conduzir à frente, que é aquele termo que sempre se ouviu a vida toda. Sempre se ouviu. E eu não acho isso como uma conotação negativa, porque eu digo assim, só pode ser um homem. Percebe? Portanto, e há homens fraquíssimos a conduzir, como há mulheres fraquíssimas a conduzir. Portanto, o criar um estereotipo que só a mulher é que conduz mal, ou só o homem, não. São todos bons e todos muito maus. Eu já tive colegas de rallies, que não vou ter novos, como é lógico, que, mãe do céu, não é? Tipo, não é que eu seja muito boa, mas eles eram muito fraquinhos. Não é que eu seja boa, mas eles também eram muito fraquinhos. E como eu tenho muitos, muito melhores do que eu não tenho problema nenhum. Eu tenho que saber, como ser humano, onde é que eu tenho que me colocar. Que é a minha capacidade. E a minha capacidade é para chegar àquele nível. Portanto, eu não vou achar que mereço chegar mais acima porque sou mulher. Se eu não tenho capacidade, eu não vou requerer chegar mais. Portanto, não. Tudo. Relativamente às outras mulheres, o assédio, eu costumo dizer, é uma coisa muito relativa. Porque em tudo na vida você dá relevo ao que houve ou não dá relevo ao que houve. Se eu vejo muitos piropos no rally, pá, muitos. Eu vi tudo o que você possa imaginar e não imaginar. Mas eu não reagia. Eu passava sempre. E quando você passa sempre, não reage, ignora, você ganha o respeito. E a minha equipa desde sempre foi passar a publicidade a Ricardo Ramos Automecânica na pessoa do Ricardo Ramos. Não é a minha família, mas por acaso tem coincidência Ramos. E o Ricardo, que sempre foi uma pessoa extremamente respeitadora para mim e para todas as minhas copilotas. E não me pergunto se ele escolhia a dedo, mas penso que sim. Eu nunca tive um mecânico, tive alguns, que me faltasse ao respeito ou que me tentasse assediar ou que. Nada. E eu vivia, eu e os meus navegadores, a meio de homens. Às vezes a gente estava às duas, na equipa da assistência, 5, 6 homens. E eu nunca me senti assediada por eles. Portanto, e muito menos num parque de assistências. Quando eu estava a falar dos pirupos, estava a falar dos pirupos da rua, de pessoas de fora. Dos outros mecânicos mesmo fora da minha equipa, tudo isso eu nunca me senti. Se eles olhavam, não sei, eu olhava para a frente. Se você der mais importância à situação, você está a enfatizar as coisas. Se você ignorar e mostrar que eu sou um piloto e vais ter que olhar para mim como vais olhar para os outros 50 que vêm atrás de mim, você torna-se o piloto lá dentro e não se torna a mulher. É um bocadinho a postura. Se a abordagem inicial acontecia às vezes, mas pronto, é a sua postura que tem que ter. Eu tenho uma personalidade um bocadinho vincada. E eu, tipo, dizendo, às vezes fazia-me tontinha. Né? Tipo, eu não estou percebendo o quê? E estava a perceber perfeitamente, mas aquele Estratégias. desconversar, as pessoas depois percebiam que não valia a pena. E hoje em dia eu vá a parte da assistência que for o respeito e é de uma ponta à outra, nunca tive uma falta de respeito com ninguém. Os piropos que eu ouvia, às vezes era de colegas das corridas, mas em brincadeira. E algum público mandava assim um piropo quando a gente passava, olha as meninas, assim os termos que eu não vou dizer aqui agora, quando as meninas a passar, e isso tudo. Mas a gente ria, eu às vezes até ria, tipo, é lá, esta eu nunca tinha ouvido. A gente às vezes no carro e diz, esta eu nunca tinha ouvido, esta é nova. É uma questão de levar a peito aquilo como uma ofensa ou dizer, vai-lhe passar, não se preocupe, vai correr melhor, vai para a próxima. Luís, como pessoa que assiste ao rally e que está ali no outro lado, também no meio das pessoas e no meio daquela excitação toda, porque acaba por ser uma festa o rally, o pessoal está ali a curtir o dia todo e também como pessoa que acompanha, achas que existe, qual é a imagem que passa cá para fora em relação a estas questões? Qual é a tua opinião sobre isto? Mais do que. Não só o tópico que estamos a tocar em concreto e que a Isabel falou, ou seja, vêm certos piropos ou boquinhas, como às vezes muita gente chama, muitas pessoas chamam. Ahm, Isso sempre houve, acho que sempre vai haver, porque é público e em qualquer desporto isso existe. Perante jogadores, perante, neste caso, pilotos,
o que for, árbitros, etc, etc, etc. E o público tem sempre aquele lado um pouco mais negro. Ah, eu próprio, quando a Isabel estava a falar em relação aos parques de assistência, eu próprio tenho essa ideia. Já muitas vezes em alguns rallies, eu não sou a melhor pessoa porque não vou a todos, não é? Mas de vez em quando vou um ao outro e já tive a oportunidade de ficar pelo menos 2 vezes bem próximo do parque de assistência mesmo ao lado e estar lá muito próximo. Muitas vezes tu podes até ir lá dentro, passar por dentro, fazer a tua travessia se tu quiseres, Mónica, vês as equipas a trabalhar, o que quer que seja. E já tive várias oportunidades dessas. E sim, o ambiente lá dentro é uma comunidade muito junta. Eles não há aquele tipo de rivalidade estúpida ou guerras, por dizer assim, não é? Em concreto. Ah, o que eu acho que às vezes tem que mudar é mais o público, não é? E não as próprias organizações. E nomeadamente o tema rally. eh, eu sou 100% da opinião que isso não existe muito, realmente. É como a própria Isabel acabou por dizer. Entre colegas, o ambiente é excelente. Se eles olham, pronto, lá está. Cada um é dono de si, não é, Isabel? Cada um é dono do seu corpo e dos seus próprios olhos. Cada um olha para onde quer, mas também não está a tirar bocado, não faltou respeito. E queria tocar aqui na palavra respeito porque acaba por existir em qualquer um tipo de desporto. E assim que nós ganhamos respeito, não importa se é homem ou se é mulher, aquele feito foi por aquela pessoa, foi aquela pessoa que eu atingi e existe o respeito tanto de um lado ou do outro dentro da organização, porque depois fora, seja fãs, seja adeptos, seja o que for, vai haver sempre quem não gosta, não é? Vai haver sempre quem diz mal. ah, é muito complicado. E eu próprio não tenho essa experiência de estar numa plateia de rally, numa estrada, num troço, o que seja, e de repente ouvir esse tipo de piropos ou bocas para qualquer um dos pilotos. Se calhar eu não me lembro ou não me recordo agora e apanhei uma vez ou outra, mas assim, muito grave, acho que não. Coisas graves, não. Uh, mas o que existe mais é confusão entre o próprio público, às vezes, e não para os participantes, digo eu. Ahm, acho que é mais isso. E se me permitirem. eh, não, a Isabel acho que queria dizer qualquer coisa agora é melhor, porque eu vou. Tudo bem. Ah, aga- é assim, rally realmente. Do que eu estive a ler um pouco e a pesquisar, rally realmente não é o desporto onde há mais exclusão, se calhar, de mulheres, mas quando entramos, a Isabela há pouco tocou no desporto com circuito, automobilismo dentro de circuito fechado, provavelmente já existe, porque aí nas ligas mais acima realmente não vemos muitas mulheres. Há a separação, e se calhar, não sei se provavelmente a Mónica pode tocar neste assunto, nós podemos esperar um pouco e depois falar então, ou não sei se posso entrar aí agora, Mónica. Podes, entra. É porque, por exemplo, eu posso fugir dos carros e tocar nas motas, na MotoGP, e nem sei se existe uma liga de topo para as mulheres com a mesma cilindrada, pelo menos que existe para a MotoGP. Provavelmente não existe. Uh, na Fórmula 1, zero mulheres nas ligas de topo. No WRC, que eu, por exemplo, tinha a dúvida, não sei se a Isabel há de saber em relação ao WRC se existem mulheres a participar. Acho que não. Mais uma vez, a liga de topo dos próprios rallies, zero mulheres. Mas pronto, não é dos piores, como já tivemos a ver, não é dos piores patamares do automobilismo ou dos desportos motorizados, porque Vamos, nacionalmente ou regionalmente existem muitas mulheres a participar. vamos ver uma coisa. Isto é uma questão cultural. O Luís é homem, a Mónica é mulher. A mãe da Mónica e o pai da Mónica vestiram-lhe de cor-de-rosa e deram-lhe bonecas. Ao Luís, os seus pais vestiram-lhe de azul e deram-lhe bolas. Portanto, é uma questão cultural. O desporto automóvel não é culturalmente e desde que se nasce incutido. Portanto, não, você diz assim: a tua filha faz o quê? Vai para o balé, ou vai para a ginástica rítmica, ou vai. Porque é uma coisa de menina. Nós, eu não sou mãe, mas as minhas sobrinhas, você canaliza tudo para o feminino. Portanto, isto para mim não é discriminação, é cultural. E não tem mal. Você ainda vai pôr. O meu sobrinho jogava futebol, tem 11 anos.
E eu ficava feliz quando vi que havia nas equipinhas algumas meninas a jogar a meio dos homens. Eu achava piada aquilo. E achava piada que disse: olha, eu revejo nestas miúdas, elas gostavam de futebol. Eu gostava de futebol, então eu vou-vos contar uma à parte da minha vida. Eu, quando era miúda, gostava de futebol. Eu queria jogar futebol, não havia equipas de futebol. E eu ainda andei a pedir para me fazer uma equipa de futebol e nunca ninguém fez uma equipa de futebol para eu jogar. Somos duas, O meu irmão, Isabel. eu pedi e o meu irmão jogava futebol e era guarda-redes. E eu então jogava em casa com eles futebol, na sala. Casa, pronto. E eu queria jogar futebol e nunca ninguém me queria uma equipa de futebol para eu poder jogar futebol. Então fui para os ralis. Pronto. Mas porque nós tínhamos a cultura muito do futebol em casa também e tudo isso. Por isso. E eu nunca fui para o balé, eu nunca fui para a ginástica, a minha mãe nunca me meteu no balé, nunca me meteu na ginástica, nunca me meteu no... Mesmo o vôlei, há muita, pelo menos aqui na Madeira, acho que há muita conotação também mais feminina. Existe equipas masculinas, não é isso que eu estou dizendo, mas lembro muitas colegas da minha idade, era muito vôlei, o basquete, eram aqueles esportes das mulheres. Eu corri contra ela há muitos anos e uma grande amiga minha, a Isabel Camacho, que fez karting e também fez rally. Até começou os rallies primeiro do que eu, a Isabel. Eu lembro, nós andamos na escola juntas. E a Isabel era do vôlei. E a Isabel fazia karting e vôlei. Era daquela coisa. Mas eu lembro que eles olhavam para nós as duas e qual é a probabilidade de você ter na mesma turma duas pessoas que fazem karting? Não era uma coisa assim muito comum. Duas meninas faziam karting na mesma turma. Mas nós éramos meninas à mesma. Mas não é culturalmente, desde que o miúdo nasce, porque eu digo, a mulher vai, você vai vestir a sua filha amanhã no primeiro dia, o amarelo da Madeira, não é o primeiro dia, mas no segundo dia vai-lhe pôr cor-de-rosa, não lhe vai pôr azul. Nem você vai pôr cor-de-rosa ao menino. Porque você não quer, porque ainda há aquela fase com aquela carinha que a gente não sabe bem se às vezes ser menino, ser menina, se você for cor de rosa, você vai automaticamente vai-lhe chamar algo. Isso é que eu acho que o desporto automóvel não tem, é cultura desde a base das mulheres. Porque senão você vai ser chamado uma coisa que muita gente se preocupa, que eu nunca me preparo, ser chamada de Maria Rapaz. É uma Maria Rapaz. Então, a saia. Eu usava saias, não é isso, mas a saia, o vestido, os brincos, o colar. E São eu os acho que não papéis de género, são os papéis de género que se construiu em sociedade, aquilo que deve ser a figura da mulher e aquilo que deve ser a figura do homem. Mas isso é muito difícil de você desarranjar. Muito, muito. Porque mesmo eu, amanhã tendo uma filha, eu vou vesti-la de cor-de-rosa. Percebe? Isso, não estou a dizer todos os dias, não é isso que eu estou a dizer, mas aquele primeiro instinto, ou de fazer um quarto, eu não vou fazer um quarto se calhar azul, vou fazer um quarto para os tons de cor-de-rosa. Porque menina, eu própria, a minha sobrinha, só tenho uma sobrinha menina, e quando podia comprava-lhe as coisas entre aspas mais pirosas que existia, que era aquelas saias de tule e aqueles brilhos todos, porque achava piada, porque aquilo é muito feminino, é muito menininha. E não lhe dava uma bola para os pés, apesar de se for preciso jogar futebol com ela. Mas é um bocadinho isto. Portanto, a pessoa quando nasce tem aquela parte cultural. E os rallies, eu gosto-se, eu acho que ninguém nasce a gostar de rallies, entre aspas. É uma coisa, ou porque teve a influência de um pai que fazia rallies e se calhar amanhã tendo um filho, mesmo de ser menina, vou-lhe dar o cor-de-rosa, vou-lhe dar os vestidos de sul e os brilhantes, mas vou-lhe levar lá se calhar a fazer uma prova de carta ou uma brincadeira de carta. Vou mostrar que existem dois mundos possíveis. E ela que escolha os dois mundos possíveis. Quer ir mais para um lado de Maria Rapaz, quer ir para um lado mais de menininha. E essa parte dos dois mundos possíveis que muitos pais não mostram, mas não é porque são machistas ou porque não respeitam as igualdades de género, é cultural. É cultural. Portanto, eu acho que isso é importante perceber. E isso é que eu falava muito. Mas eu vou-lhe contar uma das lutas que nós tivemos por causa das organizações da discriminação. Eu, quando cheguei ao Rally em 2002, comecei a fazer o campeonato. É uma coisa que na altura éramos gozadas, eu e a Karina, éramos um bocadinho gozadas. Porquê? Porque nós estávamos a falar sempre de casas de banho. Nós queríamos casas de banho. Nós queríamos casas de banho. E nós pedíamos casas de banho. E não havia casas de banho.
Nós chegámos uma vez, um rally, naquele antigo que chamava-se Só Sousas, ali a descer as carreiras, que era do lado direito, que havia um parque que era o Só Sousas. Havia lá um parque de assistência e a casa de banho das mulheres estava trancada à chave e nós éramos 3 equipas femininas. E a casa de banho das mulheres estava trancada, só havia dos homens. E era uma coisa que nós notávamos, e sempre todas as entrevistas que dávamos, a gente não tinha vergonha, parecia que o doutor ia dizer, não, nós precisamos de casas de banho, nós precisamos de casas de banho, nós não somos homens. Aí é uma discriminação, é verdade, mas a anatomia não me permite conseguir fazer igual a um homem. Portanto, era preciso casas de banho. E hoje em dia, e os homens não faziam nas casas de banho, os homens faziam, vou dizer isto de maneira simpática, por aí. Nos parques de assistências fazia-se por aí. Eu acho que a nossa luta, graças a Deus, surtiu imenso efeito. E hoje em dia você não tem um parque de assistências, não tem a casa de banho, se não tiver físicas, tem portáteis. E você não vê nenhum homem que não vá à casa de banho portátil fazer as suas necessidades durante a assistência. Portanto, essas pequenas coisinhas que se vão incutindo e que se vão tentando a perceber. E isso, além de nos ter dado jeito a nós mulheres, efetivamente precisávamos de uma casa de banho porque não conseguíamos de outra maneira, fez com que também todos aqueles homens que são muitos, e são, no Vinho Madeira são centenas deles, vão às casas de banho portáteis. E, portanto, são pequenos. Eu lembro-me desta história agora que eu achei que é uma história gira de perceber que a nossa luta era de uma casa de banho que era para todos, não era só para nós, para todos, para todos, para todos, para todos. E resultaria efeito. Enquanto não nos meteram as casas de banho, isto é verdade, eles me paravam nos troços de ligação, nos bares, para ir à casa de banho. Eles me paravam, fazíamos as contas, sim, para-se na linha naquele sítio, faz rápido a correr. Eu chegava a entrar nos bares, a correr já a quase meio a despir o fato, para ir a correr à casa de banho, para fazer assim. Casa não se pode atrasar, porque tem minutos certos de entrada. Portanto, isso era um fenómeno que não havia. Não, isso ainda bem que até tocou nesse assunto e nessa experiência, que isso é uma coisa engraçada. Engraçada no sentido de perceber realmente às vezes as necessidades que existem e como é preciso falar delas e dar-lhes visibilidade para que realmente depois se pense nestas questões, porque são questões que às vezes quem está de fora nem faz a mínima ideia, ninguém se lembra das casas de banho, ninguém pensa nisso. E os homens, como disse bem, desenrascam-se, portanto nem pensam que para as mulheres não há tanto essa facilidade. Claro. Não vi ninguém a fazer, tem sido nas casas de banho os homens todos. E eles próprios não faziam porque não tinham opção. Mas eu acho que aí é um bocado ao contrário. Se calhar havia vergonha dos homens reivindicar a casa de banho. É um bocadinho o oposto. Tipo, vão dizer o quê? Eu tenho que pedir uma casa de banho, mas vão dizer o quê? Está andando de rascas, mas pedir uma casa de banho. Aí é um bocado aquela masculinidade, tipo, não tinha uma casa de banho. Não, é desarrasco, percebe? E eles, à boleia, nós as que estávamos lá, e eu sei porque falo, finalmente tem casas de banho. Das primeiras coisas que eu às vezes chegava aos parques, olha, a casa de banho está ali ao fundo, está perto da tua assistência. E eu dizia, está bem, obrigada. E havia este. E deu, Calma. sim, olha, a tua assistência está perto da casa de banho. E eu, pronto, obrigada. Porque, efetivamente, porque é verdade, porque nós passamos horas e bebemos imensos líquidos e precisávamos de ir à casa de banho. Ainda é uma realidade em alguns desportos, noutras conversas que tivemos, de que ainda existem em alguns ginásios e em alguns pavilhões de determinados desportos, que também ainda não é bem pensada essa questão dos duches e dos balneários femininos, para realmente haver essa privacidade para o sexo feminino. Por acaso achei que já não era uma realidade, mas afinal ainda acontece em alguns sítios, o que é engraçado. Nos dias de hoje ainda há. Mas que já se vai desconstruindo e já se vai mudando, tal como a questão do rosa e do azul, que é culturalmente aceito, mas que eu acho que já vamos desconstruindo. Obviamente são escolhas e as pessoas fazem a escolha que quiserem, independentemente da cor. Pronto, acho que passa também por cada um e cada uma de nós e a nossa forma de viver e de ver as coisas.
O importante é realmente não limitarmos as escolhas das pessoas com base no seu sexo. E como a Isabel estava a dizer, e bem, a menina até pode vestir rosa sem qualquer problema, mas dizer-lhe que também se quiser rally, se quiser futebol, se quiser uma bola, se quiser azul, não é por aí que não pode ter. Ah, Luís, queres aqui. Eu só quero dizer que realmente as casas de banhos portáteis no parque de assistência é uma autêntica teoria. A nível ambiental, para as mulheres no parque de assistência, como é óbvio, e também para os homens, porque muito provavelmente há alguma razão, se calhar mais masculina, por trás, como a Isabel disse, dessa questão dos homens não sugerirem as casas de banho portáteis, que faz todo o sentido, se nós formos a ver. É uma questão de. Pá, é para quem está a participar, é para o parque de assistência, mais ninguém usa. Portanto, pá, vamos respeitar aquele espaço, é para todos nós e todos nós precisamos, como é óbvio, é uma situação natural, tem que ser feito. Acho que sim, é uma teoria, queria deixar esse comentário. Mas é uma vitória para os homens também. Também, Como lhe exato. digo, nunca digo. Como estava a dizer, eles a seguir puseram. Realmente agora. E as casas de banho normalmente até as que os metem as femininas e as masculinas. E tem lá o símbolo e eles respeitam. E noto que às vezes chegava à casa de banho das mulheres e mais. E há mulheres no parque de assistência. Há mulheres nas assistências que também precisavam de ir à casa de banho, não era só nós pilotos. Porque a minha equipa, tipo, eu lembro, a filha do meu mecânico, a Margarida, ia sempre às assistências todas, é uma menina, ela precisava de ir à casa de banho. Só que como eles às vezes tinham aqueles peritos que quando nós não estávamos, o que é que o pai fazia? Pegava, saía, ia à procura de um café para poder ir à casa de banho. Hoje em dia não, hoje em dia está ali. Umas vezes está a 50 passos, umas vezes está a 20 passos, mas não interessa, está ali. E você já contabiliza, já sabe quando chegar a parte da assistência daqueles 20 minutos, meia hora que nós temos da assistência, que é limitado, nós já coordenávamos. Está na hora de almoçar, ok, então vamos à casa de banho agora que a gente demora. Quando estamos num parque de assistências de 20 ou 30 minutos, ou de 45, depende, está o navegador sempre a controlar o tempo. E você diz assim, quanto tempo é que eu tenho? Às vezes, quanto tempo é que tenho que ir à casa de banho? E você tem o tempo controlado para ir à casa de banho. Não podes demorar mais do que 2 minutos, ok? Eu tenho que ir a correr. E lá íamos a correr. Ali é tudo coordenado. E mulheres dos pilotos, mulheres dos mecânicos, tudo isso era um target esquecido. E era um target que não, ninguém se lembrava que eles existiam. E os homens, como digo, quer dizer, também não precisam de estar, como disse bem, na parte ambiental, a fazer as coisas para, Sem terem também a sua bem. privacidade e o seu espaço. Se calhar é Não posso daí, dizer Isabel. que Se calhar é daí que vem aquela história que porque é que as mulheres vão sempre todas juntas à casa de banho? Coitadas, não tinham casa de banho, tinham que ir a correr. é verdade. Muitas vezes passei a correr e às vezes eles riam-se que lá iam a correr a casa de banho. Eu e as minhas navegadoras a correr para ir à casa de banho e vi porque o tempo estava contado, porque tínhamos que almoçar ou porque tínhamos que fazer e que o tempinho ali era curtinho. Também, eu não sei se devia dizer isto, mas também já tive que ser obrigada às vezes a meio de um troço, não havia cafés, também desenrascar. É, e aí faz parte, mas e olha, você está ali, está cheio de homens, e aí o respeito, por exemplo, diga assim, malta, todos para aquele lado, eles riam-se, aconteceu poucas vezes, mas malta, todos para aquele lado, mas porquê? Disse, porque é preciso, e eles iam mandavam piropos e bocas, mas na brincadeira, na amizade, não era apreciativas, não eram negativas, é brincadeira porque também podemos brincar com coisas sérias ou com coisas situação. E chegou a acontecer isto. E muitas vezes chegou a acontecer ao contrário. De eu ver assim, meninas, virem a cara. E nós, está bem, para que lado é que vocês vão? Para aquele, está bem. E nós virávamos para o outro lado. N vezes, N vezes. E a gente dizia, já podemos olhar? Não. E por isso é que eu estava a dizer, nós éramos um piloto. Eles tinham cuidado aí, porque nós éramos as meninas, como é lógico, mas éramos um piloto, eles não fugiam e declaravam, falavam connosco abertamente. Olha, a gente vai fazer xixi, vocês que virem-se para aquele lado. Não havia aquele. Elas são mulheres, não. Igualdade, não é?
Por acaso estava a ver uma notícia que entretanto também tinha sido partilhada. O Luís há bocadinho estava a falar da questão da Fórmula 1 e por acaso foi criada uma categoria de carros de Fórmula 1 para dar visibilidade às mulheres, que é a W Series. E é uma forma também de angariar algum financiamento e mesmo destinado às mulheres. E nós há pouco estávamos a falar daquela questão que é realmente é importante ser também a própria mulher a ter a iniciativa e a lutar por aquilo que quer, mas também muitas vezes, dependendo da cultura e da família, por exemplo, se tivermos um pai ou uma mãe que não apoia de forma alguma, ou até mesmo o próprio governo e as próprias empresas e os próprios patrocinadores, se não derem realmente este impulso e tiverem esta abertura, porque nem todos a têm, e se formos a pensar em alguns países pode ser mais difícil do que em Portugal, por exemplo, e torna-se realmente mais difícil para as mulheres investirem, se calhar, em determinadas áreas. Um exemplo, por exemplo, o futebol. Existe o futebol feminino e elas são muito boas jogadoras, mas a nível de financiamento nunca é dado o mesmo financiamento e a mesma visibilidade às mulheres como aos homens. E se calhar essa parte também é importante aquela, não por serem mulheres, mas porque também estão ali, também estão a trabalhar e é importante esse feedback. Vocês acham que a nível de patrocínios e aquilo que é preciso para se conseguir entrar no rally, que é fácil de chegar a estas oportunidades tanto para homens como para mulheres, e quem fala do rally podemos até falar de esportes em geral e exemplos de forma geral. E que importância e que impacto é que isso realmente pode ter ou não? Uh, é assim, Zero. eu posso. Pronto, eu não é desporto, automobilismo ou desporto motorizado, mas ténis de mesa. E independentemente de ser homem ou mulher, se fosse boa jogadora ou bom jogador, conseguia os patrocínios. Se tinha os títulos, representava realmente bem a marca, tem o patrocínio. Uh, e eu tenho um pouco a ideia geral de que é mais ou menos assim em quase todos os desportos, a nível de patrocínios. Depois, lá está, como tu estavas a dizer, Mónica, a nível de investimento, aí já há diferenças, ok? E aí podemos tocar, se calhar, a Fórmula W não será o melhor exemplo, porque é um desporto caríssimo, é um desporto muito caro, é Fórmula, estamos a falar de um branching da Fórmula 1, é uma situação à parte, mas provavelmente noutros tipos de esportes, o investimento é outro, como o futebol e por aí abaixo. Eu acho que quanto mais físico é o desporto, menos investimento há nas ligas das mulheres, pelos vistos, é o que parece. Uh, e depois, e depois, se nós variarmos um pouco do que são as ligas profissionais, aí os patrocínios é difícil para todos. Eu acho que a dificuldade é igual, seja homem ou mulher, mas isto é um pouco também o que eu vi, a minha experiência a nível de desporto, a minha experiência desportiva, foi um pouco de futebol, ténis de mesa e pouco mais do que isso. Ou seja, n- no meu, no meu espaço, eu nunca vi grande diferenciação, porque, como eu disse inicialmente, se mostra resultado tem acesso a certas vantagens, neste caso nomeadas patrocinadores. Eu concordo inteiramente com o que o Luís disse. Por exemplo, o desporto automóvel tem um problema que é. Não é para já o desporto que toda a gente quer investir. Primeiro ponto. Não é um desporto que muitas empresas percebam o seu retorno, que há imenso. Por exemplo, eu acho que aí, que é a tal discriminação, eu acho que aí pode haver duas discriminação e a mulher ser privilegiada relativamente ao homem. Porque eu vou lá e sou mulher e digo assim: olha, eu vou lutar pelo troféu feminino, eu sou a melhor, nananã, e vai dar sempre na RTP, vai dar sempre no diário o meu nome, vai estar sempre o meu carro, vai estar sempre tudo. Portanto, por isso é que eu estou a dizer: aí a discriminação já é má, não é? Estamos a discriminar demasiado a mulher e estamos a dar mais para ela ser mulher. Isso pode acontecer e acontece. Por isso é que eu costumo dizer, tipo, quando nós reclamamos que discriminamos, também há coisas que podem ser como uma benesse o facto de ser mulher. E aí, dependendo do patrocínio, há uns que dizem sim, efetivamente, mulher a conduzir. Não, nem pensar. Efetivamente existe isso. Há outros que dizem desporto automóvel, nem pensar que vocês só gastam dinheiro. Acho que há tudo. Não podemos dizer que há ali uma regra generalizada. Isso da Fórmula W que falou, eh,
é um chamariz, é uma tentativa de chamar. Eu não sei se reparou, eu participei no primeiro evento que foi feito, foi o Ladies Trophy. Não sei se estou a. Foi um evento feminino e foi um evento giríssimo porque começou na Ilha Terceira, no Açores. Nós fizemos o rally na Ilha Terceira, fizemos um rally em Guimarães, fizemos um rally em Castelo Branco e um rally na Marinha Grande. Foram 4 provas. E foi um troféu de mulher e tive imenso impacto. Mas vamos ser realistas. Eu não sei se vocês têm noção do que é um custo ter um carro. E o custo de ter um carro rally, e o rally em particular, eu acho que não é qualquer discriminação de ser mulher ou ser homem. É um desporto que muito homem tinha capacidade e muita mulher tinha a capacidade, o sonho, o talento, mas é um desporto caríssimo. E é um desporto que infelizmente não é acessível a qualquer um, no sentido que no futebol você arranja uma bola, arranja umas sapatilhas e vai fazer futebol, depois joga numa equipa, a equipa vai lhe dar o equipamentozinho, até no futuro podem já dar as sapatilhas para você jogar. No rally não, no rally eu não vou dizer estes números que até vai parecer chato, mas você gasta 4 pneus num dia, a 6 pneus num dia, os da frente se calhar gastam 8. Temos uma média entre 300 a 400 euros cada pneu. É No bastante vinho Madeira, dispendioso. no vinho Madeira gastam 20 jogos, 20 pneus. A gasolina, se for normal, é a da bomba. Um carro normal pode beber 55 litros ao 100. Há uns que bebem 80 litros ao 100. Uma pequenina coisa, uma pecinha que custa. Eu acho que a discriminação no rally, de chegar ao rally, de poder entrar, não é pelo sexo, pelo género, é mesmo monetária. A realidade para mim, no meu desporto automóvel, e diria, se calhar no desporto motorizado em geral, no desporto motorizado em geral, apesar de eu não perceber nada de motas, mas tenho noção que também tem os seus custos, podem não ser estes, mas que tenham os seus custos. É muito difícil você arranjar patrocínios que lhe permitam sustentar isso. Eu conheço alguns, não homens, mas não mulheres, mas homens talentosos pilotos daqui da Madeira que não teriam conseguido arranjar meios, nunca se puderam mostrar. Portanto, aí a discriminação é desigualdade social, entre aspas, possível, não é? Nós não podemos. Não é possível. Portanto, não é isso. É que eu digo, no desporto, tirando depois estarmos lá dentro, estas discriminações que podem haver, mas a entrada, o acesso, nunca é discriminado pelo género ou pelo sexo, na minha opinião. Sim, Luís, não sei se queres acrescentar assim mais qualquer coisa. Eu posso adicionar, eu estava a pensar numa coisa. E realmente é a maior verdade que existe a nível do desporto, que se for um desporto motorizado, neste caso, a diferença social provavelmente vem ao de cima. E é o que acontece, é o que se vê. Na maior parte se calhar como a Isabel disse, mas em todos os desportos motorizados, porque existem certos gastos que nem toda a gente consegue acarretar. E muito provavelmente os desportos que o acesso é mais fácil ou que sejam controlados por homens, existe mais discriminação. E estava a pensar há pouco também a nível de patrocinadores, que eu estava a dizer que não via a grande diferença, mas depois de pensar um pouco, sim, existe a diferença a nível de patrocinadores, mas provavelmente nos desportos com mais fácil acesso, tanto ao homem como à mulher. Porque também é nesses desportos em que existe a dominância maior do homem. As maiores ligas são todas dominadas por homens. Os líderes das organizações, clubes, é quase tudo homens. E nos desportos motorizados é um pouco diferente. Nós temos a McLaren, por exemplo, é dirigida por uma mulher ainda hoje em dia. Eu não sei, até agora, hoje em dia, 2021, não tenho a certeza. Mas era, até bem recente. Era uma mulher a gerir a marca e a equipa de Fórmula 1 e tudo o que tem a ver com a gestão de McLaren carros. Portanto, aí está, fica um pouco mais à vista. Sim, está claro, a maior parte
da percentagem são homens, ainda nos desportos motorizados, mas se calhar porque a mulher não se identifica tanto, e mais uma vez vem ao de cima a vertente cultural, educacional, barra educacional, porque é que a mulher não se adapta tanto ao desporto motorizado? Provavelmente porque vem de trás e não porque puseram em cima da bandeja a escolha. Se pusessem, talvez aquela rapariga na altura quisesse ou quisesse experimentar e nunca teve a oportunidade. Eu acho que vai um pouco mais por aí. Nós já tínhamos comentado, não estou a deixar nada novo em cima da mesa, mas sim, eu queria deixar um pouco também esta opinião, depois de ter pensado assim mais um pouco, e realmente talvez nos desportos mais fácil acesso, para concluir, mais de fácil acesso, haja realmente uma discriminação mais assertiva e muito mais notória do que talvez nos desportos que sejam. É preciso este. É o problema. A verdade é essa, e é uma das coisas que às vezes. Porque é que não uma das perguntas que nos faziam muito especial nas entrevistas é: porque é que não há mais mulheres nos rallies? Não é porque não há, é porque não há. Se calhar não porque também não tiveram, vou dizer, um bocadinho da sorte, e que a sorte também se conquista, de conseguir e manter patrocínios para se manter lá durante os anos. E é isso que eu estou a dizer, não era por falta de qualidade, não é. Eu tive vendo pessoas a dizer: quando quiseres fazer um rally, leva-me, ou eu estava a fazer um rally. E esse preço de possibilidades, quase todos os dias tinha posto pessoas, a mulheres a conduzir. Mas é mesmo caro, é o que eu estou a dizer. Eu lembro-me uma vez, você pode dar imagina, uma média de um carro por quilómetro pode ser, varia, imagina, de 45 euros por quilómetro. Um carro. Portanto, você estar a dar uma volta a alguém de 2, 3 km, está ali a dar a alguém aquele valor. Não está a dar, mas é muito caro. Claro que há carros mais económicos. Eu quando comecei com um Toyota Yaris, com muito orgulho, e tenho excelentes recordações do meu Toyota Yaris. Eu sei trabalho de saxo, portanto, comecei, depois foi subindo a nível de potência, de performance de carro, mas comecei por um Toyota Yaris, comecei devagarinho, aprendendo, depois fui ganhando a credibilidade no desporto e toda essa situação, fui ganhando mais algum patrocínio, alguma credibilidade e vamos subindo dentro da modalidade com isso, mas com a luta diária para chegar. Estava aqui a pensar também só assim, em jeito de conclusão, dar assim algumas curiosidades sobre a mulher no mundo automóvel de forma geral, sendo um bocadinho da vertente do desporto. Mas por acaso no outro dia tivemos uma ação de sensibilização para uma turma de mecatrónica automóvel. E pronto, a professora que nos convidou sugeriu que nós abordássemos um bocadinho o papel da mulher na indústria automóvel, porque a verdade é que não se ouve falar. E eu, pessoalmente, quando penso em carros, nem sequer me vem à cabeça que possa ter sido alguma mulher a inventar alguma dessas coisas. Não, nós achamos sempre que é um universo masculino e que foi sobretudo os homens que o construíram. E depois fiquei a descobrir que o para-brisas, o espelho do carro, o pisca, foi tudo construído e pensado por mulheres. Bem, Que era uma coisa que não fazia a mínima ideia. tudo o que é segurança. Tudo o que é segurança, quase, é verdade. Ainda Também bem. tem esse lado engraçado, é verdade. Elas iam-se apercebendo. É que a gente disse bem para o caminho. Não, por acaso, o espelho, quando se pensa nisso, as pessoas até brincam logo e dizem: claro, são mulheres que iam num espelho para se ver e tal. Mas não, porque elas realmente viam a dificuldade que era para os homens não ver quem é que vinha atrás ou o que é que se estava a passar e acharam que era muito mais prático se realmente houvesse ali um espelho que lhes pudesse dar esse tipo de visibilidade. É assim, umas coisas engraçadas que entretanto vão surgindo. E pronto, é só para vermos como isto andamos sempre lado a lado e é importante realmente irmos trazendo estas curiosidades, até mesmo para acabar com alguns estereótipos que existem e que nós vamos tendo. Eu não vou dizer nomes, mas colegas pilotos dos rallies de topo que N vezes trocámos impressões, deles me perguntarem, porque eu entrava, não me imagino, numa super especial, eu tinha um número mais alto, entrava primeiro do que eles, e estar assim, eles me virem pedir: olha, o que tu achas, como é que está aquilo? Portanto, confiarem em mim, e posso dizer que já tive alguns pilotos também
conhecidos, que eu não vou dizer o nome, já pediram as minhas notas para levar e fazer rallies. E já me telefonaram a perguntar, explica-me como é que tu usas as tuas notas. Mas porquê é que tu interpretas daquela maneira? Portanto, a querer aprender. Portanto, por isso é que eu lhe digo, eu nunca me senti um piloto. E isto é uma das coisas que queria também lembrar-me agora para transmitir. Pilotos mesmo de topo, quer nas regionais, quer nacionais, não necessariamente só aqui, que tiram e falavam e perguntavam e o que é que tu achas, o que é que tu consideras, que viam como alguém como ele e não como a menina, que é o que eu costumo dizer. Sim, estavam todos para o mesmo e todas para o mesmo, e o importante é realmente trocar aqui experiências e quem realmente gosta daquilo que faz quer aprender com seja quem for que esteja dentro do meio, não interessa propriamente o sexo. Luís, queres deixar assim uma reflexão também assim final? Hum, Deixa-me Muita ver. coisa, não é? Muita Não, informação. eu estava aqui, por acaso fui pesquisar, porque e tinha ideia de qual era o carro, mas o último carro que a Isabel acabou por participar nos rallies, foi o Clio, o R3T, Sim. que já é um que, pronto, porque eu pensei, quando a Isabel estava a comentar há pouco, fui subindo de categorias e de cilindradas também, não é? Potências. E na altura eu tinha visto a lista de prémios e eu lembrava-me, recordava-me que era assim um carro do género. Como é óbvio, já é um carro mais potente. Sim, estamos a falar de carros com 230 cavalos, Pois. é um turbo, é um Mini 600 turbo, com 220 cavalos, 230. E nunca tive medo de pegar em nenhum carro, pego em qualquer carro. Uh, vou cometer aqui uma confidência no meu dia a dia na Liga Carros. Dê-me um 4 rodas e uma carroceria que não chuva dentro, que eu vou. Não quer saber. Muita gente pensa que eu sou fã de carros, do carro, de ver relistas de carro. Eu nunca comprei um carro. Vou muito peço desculpa ainda deste. Mas não, eu gostava e gosto do rally. Se me perguntar qual é o novo modelo da marca, eu vou dizer que sim, mas eu não sei. Portanto, não. Isso, pronto, o meu carro do dia a dia, gostava de poder escolher, mas não escolho porque ele anda muito mais, ou que anda, e que quer escolher uma coisa que eu gosto de conduzir, que me dê prazer a conduzir e que sinta-me segura, também um bocadinho a segurança, e que me sinta feliz. Não interessa. Eu não sou fã de carros, sou fã de rally. Se me permites, Mónica, queria deixar mais uma pergunta à Isabel. Ahm, Se for para voltar aos rallies, quando ou se há previsões para? É uma pergunta difícil. A Isabel deixou um ano mais cedo do que queria deixar. A Isabel ainda estava com esperança de ter feito em 2019, mas na vida às vezes surgem situações, havia uma possibilidade de vender o carro, ou interessado, e a Isabel senti que pronto, eu não posso perder esta oportunidade, eu vou vender o carro. Eu por mim tinha feito em 2019 e só tinha parado em 2020. Portanto, se for ali um ano mais cheio. E depois não fiz. Eu até tinha pensado no ano passado voltar a fazer o radar, até tinha andado ali a conjunturar isso, mas que a pandemia perdi qualquer vontade de andar de máscara sincera, e aquelas estar ali e depois e ainda há dias falava com um piloto a nível nacional e tal, e dizia, tens que me trazer um autógrafo que eu preciso dar a umas pessoas X, tens que trazer. Ele dizia assim, olha, mas sabes que eu já não tenho postais. Isto por causa da pandemia, a gente já não tem postais para dar autógrafos. Já não há interação com o público. E isso foi uma das coisas que eu disse, epá, não, mesmo, não quero voltar para não poder interagir com o público, não vou ser. Eu tive uma vez que me meteram uma criança no colo dentro do carro. Portanto, essa interação que eu estou a dizer que era para tirar uma fotografia e eu lembro que a minha navegadora dizia que tínhamos que entrar e eu, por favor, tipo, para tentar mandar para a janela fora a criança, entre aspas. Não ia mandar, mas tipo, por favor, venham buscá-la. E até cheguei a arrancar um bocadinho com a criança, porque eu precisava de arrancar. Mas, e o 2020 e o 2021, infelizmente com este Covid-19,
perdi qualquer vontade. Mas tenho alguma esperança para o ano fazer uma perninha, porque a minha vida profissional, infelizmente, já não me permite estar ali como eu gostava de estar, com dedicação e tempo. Mas possivelmente espero para o ano fazer uma perninha. Assim, um rally ou dois. Fica aqui registado. Para o pessoal ficar assim já à espera, no suspense. Será que sim? Será que não? Vamos ver. A minha câmara não quer Olha, ajudar. a tua câmara está. É, Olha, mas também assim a nível daquilo que nós tínhamos para conversar neste podcast, acho que de forma geral abordamos aqui vários pontos e aqui a experiência da Isabel foi fundamental para podermos aprofundar um bocadinho mais este tema e termos também estas experiências que são positivas, porque o nosso objetivo também não é de tudo só falar das discriminações negativas e só do lado mau do mundo, mas também, obviamente, as discriminações positivas e o facto de realmente haver estes esportes, este companheirismo no desporto e ver que realmente há mulheres que têm de facto estas experiências que são positivas e que são enriquecedoras para nós enquanto seres humanos. Um, e pronto, e agradecer mais uma vez à Isabel por ter colaborado connosco neste podcast. Um, lançar o desafio, se tiverem comentários ou se tiverem perguntas, vão deixando nas redes sociais e depois, quem sabe, a Isabel até depois consegue responder. Se não, olha, ficam lá os comentários. Com todo o prazer. E deixe-me aproveitar, não sei se é a minha despedida, mas agradecer imenso o convite. Adorei estar na conversa com vocês os dois. Foi uma conversa extremamente agradável, fluida. Espero que dê a minha opinião e a minha opinião e é o que eu vivi e é o que eu considero. Espero que tenha sido esclarecedora, que tenham gostado e que eu gostei muito. Nós também gostamos muito, acho que o Luís também. sim, eu ainda cá Estás estou. connosco? Estás connosco. Eu Eu não ainda cá fui. estou. Só não me conseguem ver. E pronto, não vou tentar porque eu estou a utilizar o meu telemóvel como câmera e está um pouco quente. Ele não vai conseguir, não, já não está mesmo a aguentar. Ahm, mas também da minha parte, e para finalizarmos, para podermos finalizar, só tenho a agradecer, desta vez, pronto, como participante, agradecer à Isabel Ramos, como é óbvio, muito obrigado. E sim, foi uma conversa completamente agradável, concordo plenamente. Ahm, e tinha mais algumas dúvidas, mas pronto, também o tempo, não em relação, neste caso, à Isabel, mas se calhar dentro do desporto motorizado, mas como a Isabel já teve a esclarecer, é rallies, o que a Isabel gosta e não os carros em concreto, não é? Portanto, também não era a pessoa indicada, não seria a pessoa indicada para tal. Mas Ahm, posso indagar, pois aqui tem o meu contacto, pode-me indagar que se ainda souber eu posso tentar descobrir quem me responde. como é óbvio, como é A única óbvio. coisa que eu tenho um leque alargado de conhecidos que sabem responder. Uhum. Eu não sei. Não, e até em relação à Fórmula W, eu teria algumas dúvidas com uma pessoa conhecida que anda mais assim por dentro dos desportos motorizados em geral. E pronto, a pessoa também vai se enrascando. Da minha parte, mais uma vez, um muito obrigado. E pronto, acho que é isso. Acompanhem-nos, continuem connosco e até o próximo podcast.